Gravando. Perfeito, bora lá. Luciano, então a gente vai fazer essa reunião aqui com Sincasec, é isso? O nome? Exato. Perfeito. E a gente tem algumas perguntas. Eu vou trazer para você aqui algumas, e aí depois você pode ir complementando com o que você trouxe aqui para a reunião, tá? Obrigado. Você vai ter algum tipo de, por exemplo, de custo para o condomínio, custo de transporte, ou seja, a máquina sai da onde você está, do galpão de vocês, e vem para o condomínio. Existe esse custo? Sim, existe o custo de transporte. Tá. Qual que é o valor desse custo? Eu não sei se a Ana já te passou a proposta, mas gira em torno de 1.500, 1.000 e alguma coisa assim. Tá bom. Isso fica na proposta, né? Exato, fica na proposta. Perfeito. O que tiver na proposta depois a gente pega, mas é só para a gente não esquecer. Exato. Se a gente precisa fazer também algum tipo de manutenção na nossa estrutura. Então, por exemplo, nós temos aquelas máquinas residenciais no nosso condomínio. Nós temos 5 Exato. máquinas. Precisa ser feito algum tipo de Adaptação. estrutura, adaptação do ambiente, tudo que a sua máquina precisa. Se a sua máquina ela usa água normal e eletricidade, ou se ela usa gás tanto para lavar quanto para secar. Se você puder falar isso aí também. Tá. Bom, em relação a isso, o custo de adaptação do espaço também pertence ao condomínio. O que acontece? Quando a gente assina o contrato, tem uma área de arquitetura aqui interna, que ela faz todo o desenho do espaço. Inclusive, se você falar, Luciano, eu quero fazer até com móveis, deixar o espaço mais bonito, você pode fazer, eu te dou o projeto de acordo com o que você entender que fica melhor. Okay. Mas quero colocar uma poltrona, alguma coisa mais bonitinha ali para o pessoal descansar, isso pertence ao condomínio. Okay. A adaptação em questão de parte hidráulica e elétrica também pertence a vocês. Então, assim, puxar do quadro principal até a tomada, ou adicionar mais uma tomada, isso é simples, porque hoje você já possui a lavanderia. Okay. O que pode ser alterado é a necessidade de carga. Então, trocar o fio. Vamos imaginar que, como você tem uma máquina doméstica, hoje o fio que você pode estar utilizando pode ser de 2,5, 220 mais 2,5 ou até 110. Tem máquinas domésticas de 110. Perfeito. Então, a necessidade vai ser alterar esses fios para o fio de 4 milímetros com um disjuntor de 32 amperes. Talvez é essa mudança que tenha que ser feita, e aí esse custo pertence ao condomínio. O que eu faço eu oriento tudo que precisa ser alterado, você faz a alteração, e depois a gente entra com todo o custo de instalação do equipamento. Em relação ao custo de instalação do equipamento, mão de obra técnica, isso não é cobrado de vocês. Você me perguntou sobre a questão do transporte. Existem algumas opções que eu tenho que colocar alguma coisa no condomínio, o condomínio não quer ficar com isso, mas aquilo que eu posso fazer, como o transporte, como a questão de alguma adaptação de extensão de tomada, alguma coisa assim que não foi feito, mas o ideal é que esteja tudo preparado, mas eu tenho que fazer alguma adaptação na hora, eu posso descontar isso do repasse que eu passo para vocês no decorrer dos meses. Então, eu pago esse valor e desconto do repasse que eu faria ao condomínio. Só que toda a estrutura forte precisa estar pronta. A parte de água e isso, porque senão eu não consigo fazer a instalação dos equipamentos. Perfeito. E esse projeto você entrega para a gente e é a nossa responsabilidade fazer de acordo com o projeto de vocês? Ou obrigatoriamente eu tenho que fazer com a empresa de vocês essa adaptação? Não. Não precisa fazer com a minha empresa. Até mesmo porque você pode, às vezes, muitos condomínios, eles já possuem uma pessoa que faz a manutenção, que cuida dessa parte de estrutura. Então, é muito simples. Você fala para ele só fazer a alteração. Só precisa rasgar a parede aqui e puxar a tomada para esse lado. Colocar mais uma tomada, alguma coisa nesse sentido, que é simples, não é nada tão complexo, uma vez que hoje já possui essa estrutura. Complicado é quando você não tem parte hidráulica no local. Você me perguntou também sobre a questão do gás. O gás é uma opção que, se tiver passagem de gás ali no espaço ali, a gente pode fazer a ligação da secadora a gás. Entendeu? Então, essa também é uma opção. Ok, perfeito. Renato, tem uma pergunta aí, né, para continuar? Na verdade, eu queria colocar um adendo aqui. Você estava falando, você fez uma pergunta para ele sobre o frete, e aí eu abri aqui a proposta, tá? E aí, li a proposta inteira, e no item implantação tá instalação sem custo, beleza? Custo de adaptações são realizadas pelo condomínio, então toda essa parte que a gente discutiu. Infraestrutura, se necessária, é avaliada em visita técnica. E frete
está escrito assim, quando aplicável, por conta do condomínio. Então, nós não temos nenhum valor de frete descrito na É proposta. porque aqui. essa proposta inicial, ela não tem o frete porque ela ainda não tinha calculado, assim, normalmente isso quando você aprova, ela faz um cálculo de acordo com a distância, então você pega o endereço e pede uma cotação para a transportadora. Então, assim, quando você avança nessa etapa, ela te manda a proposta, mas, assim, como está em São Paulo, deve custar algo em torno de R$1.500, R$1.400, alguma coisa assim. Tá, beleza. Só para ratificar que a gente não tem esse valor ainda, então vai ficar por Mas volta eu desse posso valor. passar para vocês. Perfeito, Tá. Renato, obrigado. Luciano, tempo de lavagem e tempo de secagem das máquinas? 35 minutos em média, tá? Tá, perfeito. Secar é muito particular, depende muito da peça que você está colocando. Ok. Então, assim, o tempo médio ali é de 35 minutos para secar. Muitas peças mais simples você tem que tirar antes. Então, é orientado que você tire quando uma peça mais tipo de academia, você tem que tirar muito mais rápido da secadora. Ok, perfeito. Quantidade de água por ciclo de lavagem? 40 litros, 45 litros. Ok. Valor por ciclo, acho que isso está na proposta, né? Valor por ciclo. R$16. Tá, R$16. E o valor de repasse para o condomínio? É 1,60, 10%, tá? 10% do valor. Aí você deve se perguntar, qual o ganho real do condomínio, tá? A gente coloca hoje em média 10%, mas o custo de água e energia, ele corresponde normalmente a 7%. Então, o ganho real do condomínio vai gerar em torno de 3 pontos percentuais. Ok, tudo bem. Prazo para reposição. Então, por exemplo, quebrou uma máquina. Quebrou, queimou, sei lá, pegou alguma coisa. Prazo para você tirar essa máquina e fazer a reposição de uma nova. Não, dificilmente eu vou colocar uma nova, tá? Ok, tudo bem. Prazo para você repor a máquina. Repor a máquina, Tá, agora em relação ao prazo. O ideal, assim, a pergunta que você fez foi muito... Se a máquina... Não, tudo bem. O que acontece, Luciano? A gente tem 168 apartamentos. Sim. Nós temos hoje 5 máquinas que lava e seca. Então, todas essas 5 máquinas, elas são utilizadas praticamente o tempo todo. A proposta que nós temos com vocês são 2 máquinas só. São 2 Sim. máquinas para lavar e 2 máquinas para secar. A gente vai ter 4 kits. Só que se eu pensar só em lavagem, são só 2 máquinas. Ou só em secagem, são só 2 máquinas. Tá, mas então, eu vou te falar, a eficiência que você tem dessas máquinas, assim, você sempre vai ter 2, tá? Em relação à velocidade, isso eu vou te dar uma resposta, eu posso até colocar isso em contrato. Ok. Mas o ideal é que fosse até 5 dias para eu ter que substituir uma máquina, como você fez uma pergunta muito... Se a máquina explodiu, vamos supor, pegou fogo. Então, eu não Tudo posso bem. falar A máquina queimou, a máquina não funciona mais. Não funciona mais. Então, eu tenho que colocar talvez 7 dias para você. Eu não posso colocar que eu vou... Mas, assim, isso não acontece. Normalmente, o que vai acontecer é quebrar uma máquina, quebrou uma peça, quebrou um amortecedor. Isso daí, em 36 horas ou 48 horas, é o prazo que eu arrumar ela para você. Tá, perfeito. Porque isso é importante de ter no contrato, tá? Prazo para substituição do equipamento, quebrou, porque os moradores, tudo isso que eu tô te perguntando foi perguntado em assembleia, tá? Sim. Então tá constado em ata, então eu preciso te fazer essas perguntas e por isso que a gente tá gravando. Então, hoje você tem secadora também no condomínio? Vocês têm secadora? É máquina lava e seca. A gente tem a máquina... Então, aí eu vou te falar a eficiência, porque hoje você lava e seca com 4 máquinas, só que uma lavadora e secadora, ela demora em torno de, no mínimo, 2 horas para lavar e secar. Eu acredito que é isso que você sofre ali de tempo. Sim. Então, quando você pensa que você vai ter um conjunto de máquina, ela vai ter a mesma eficiência de uma máquina, das 4 máquinas suas trabalhando ali, durante as 2 horas. Por quê? Eu vou lavar em 30 minutos, e aí eu tiro e coloco para secar. A máquina já fica livre, a lavadora. Então, quando a gente calculou colocar 2 conjuntos para vocês, ele atende muito bem. Mas é muito importante que eu vou colocar um terceiro conjunto quando eu atingir uma demanda, assim, o meu interesse é colocar um terceiro, tá? E rápido. Tudo bem. Quando a gente fala em conjunto, são... Desculpa, Renato. Quando a gente fala em conjunto, são 4 equipamentos, né? 2 de máquinas... 2 lavadoras e 2 secadoras. E 2 secadoras, perfeito. Ok. Então, elas são independentes, a lavadora e a secadora são independentes, você não lava e seca na mesma, certo? Não lava são 4 máquinas físicas ali, 2 secadoras. São 4 equipamentos. Exato. E tem uma coisa aí, eu não sei se vocês têm problema de acessibilidade. Por quê? Porque a secadora é alta, tá? Ela fica na parte de cima. Caso você tenha, um dos conjuntos eu posso colocar separado. Ok, perfeito. Eu posso colocar uma secadora... Não, mas eles precisam necessariamente estar em cima uma da outra ou eles podem estar ao lado? Porque nós temos espaço para colocar 4, tá? Uma ao lado da outra. Fica visualmente até mais bonita a máquina stack. Até para você colocar na secadora, visualmente ela fica mais bonita. É o que é utilizado hoje em toda a lavanderia de autosserviço, quando você olha isso na rua.
visualmente ela é mais bonita. O que acontece, Agora, Luciano, na nossa estrutura, a gente tem um espaço muito grande na parede, inclusive a gente tem uma bancada de granito. Então, as nossas máquinas ficam todas uma do lado da outra, então a gente vai manter esse mesmo layout, tá? A gente pode colocar uma pode máquina ser, de então eu posso lavar, colocar todas. Eu posso Isso, colocar pode duas colocar. lavadoras e duas secadoras. Isso, Ou coloca todas embaixo. alternar. Isso. Ou a gente alterna, é isso. Eu acho que é interessante. Até Tá? mesmo porque quando você tira da secadora, da lavadora, tá perto da secadora para você colocar. Perfeito. Tá. Ó, Luciano, então, qual assim, que é a altura o- da máquina? Qual que é? Desculpa, pessoal. Falei. Qual que é a altura da máquina? 1,90. Ah, o conjunto inteiro é 1,90 e talvez vai ser a metade, 1 metro de altura. 1 metro. Tá, só pra gente medir lá se a gente não vai precisar fazer nenhuma modificação na pedra, né, da Ah, bancada. tem bem uma outra provável, coisa que eu não sei se vocês perguntaram, tem questão da altura da pedra. E aí, se isso é um problema para vocês, talvez fosse melhor vocês deixar a torre. E também tem uma outra questão que é a altura. Quando você pensa a máquina muito baixa, a nossa é um pouquinho mais alta do chão. É a pessoa precisa ficar se agachando para isso. O ideal é que se você fosse fazer uma adaptação geral, colocasse todas um pouquinho mais alta do chão. Porque uma coisa que o povo reclama é ter que ficar agachando para colocar a máquina, a roupa para lavar embaixo, né? Você consegue enviar as dimensões para a gente? Porque aí Manda, fica mais sim. fácil da gente descer na lavanderia e entender qual que é o melhor layout. E aí, uma coisa que é legal que vocês precisam entender também é o quê? Porque a secadora, ela tem um tubo de exaustão. Então, eu preciso ter um espaço atrás da máquina que vai sair pela lateral ali do fundo dessas máquinas e precisa sair em uma das paredes. Eu preciso furar uma parede ou um vidro, alguma coisa assim, para jogar esse calor da secadora para fora. Ah, você precisa ter exaustão, então, para fora do Precisa. condomínio. E também, a máquina não fica tão colada na parede, tá? A máquina hoje doméstica, você pode encostar na parede literalmente, porque você não tem nada atrás, a pessoa joga o produto. A minha, eu preciso ter as mangueiras passando para eu levar o produto até a... Acho que para isso não tem problema. Você sabe qual é a dimensão de polegada desse tubo de saída do ar? 100. 100? Tá ótimo. Tá. Obrigada. Então, basicamente, é um tubo de 100, então eu preciso ter ali uns 30 centímetros atrás da máquina. Ok, perfeito. Bom, prazo para reposição a gente já falou, em média 7 dias, você vai colocar isso em contrato. Isso. SLA, a máquina deu um problema, sei lá, não está saindo amaciante, não está saindo sabão em pó, algum tipo de problema, a máquina está funcionando, mas está tendo algum tipo de problema. Ó, Abrimos os chamados, quanto tempo é SLA? 48 horas. 48 horas. Isso. Agora eu vou te falar outra coisa que ainda é importante. Isso vai ser mais rápido, tá? Porque a operação, eu estou fazendo assim, com as operações que a gente está fechando agora. Estou direcionando para um franqueado. Então, muito provável que você tenha uma loja da Simpasec próxima a vocês, certo? Que eu não peguei o endereço aqui certinho, mas em um raio pequeno aí deve ter uma Simpasec próxima a vocês. Então, o responsável por essa loja vai ser esse franqueado. Então, assim, sábado ele trabalha, domingo só que não. Então, você vai ter um problema se der um problema na máquina no domingo, mas provavelmente na segunda de manhã ele já está aí reparando essa máquina. Outra coisa que a gente pode colocar aí dentro do condomínio é programar uma ida do delivery da loja, uma vez por semana na loja, até para fazer uma limpeza básica e coletar também peças que vocês não lavam na máquina, porque tem terno, camisa social, algumas peças que não é orientado você lavar em casa. Então, assim, esses também pode ser um diferencial da Simpasec, que coleta na segunda, devolve na quinta, alguma coisa nesse sentido. Boa, bacana. Produtos que você utiliza na sua máquina? Sabão em pó e amaciante? Não, eu utilizo 3 produtos. Okay. Sabão, amaciante e um desengraxante. Ele é um aditivo que ele entra com água quente. Até você tinha me perguntado sobre água quente. A gente trabalha com água quente na maioria dos ciclos. E o que ele ajuda? Além de tirar a gordura das peças que ficam, assim, quando você usa muito antitranspirante, essas coisas, ela tem uma maior eficiência nesse sentido. E também com a limpeza do cesto, porque as máquinas de autosserviço, às vezes, acabam sofrendo um pouco, porque fica uma gordura ali no cesto, então fica meio encebado ali. Então, a máquina fica limpa por muito mais tempo e com água quente, você vai sentir muita diferença em relação a isso. Boa. Prazo contratual? 24 meses. Mas a gente pode mudar isso para 36 meses. O que muda é o que a gente definir aqui. Perfeito. Forma de repasse para o condomínio é depósito? Depósito. Só que assim, isso eu estou para fazer uma adaptação do sistema agora, a gente está mudando. O sistema, até que é um ponto legal para eu falar, o cliente ele tem 2 formas de pagamento, via app e via totem de pagamento ali. Ele vai lá e paga com cartão. Só que a gente está fazendo uma alteração no nosso sistema já para ter o split de pagamento direto. Então, quando a pessoa utilizar, já vai a parte do condomínio e só vem para mim o que de fato é meu.
Ah, bacana, já vem automaticamente, né? Exato. Isso aí deve acontecer até o meio do ano, no máximo. Ok. Renato, só para finalizar a última pergunta, se já entrar aí com a sua, tá? Multa contratual. A multa contratual, se, se vocês rescindirem o contrato, a multa está ligada à quantidade de ciclos. Tá até, não sei se vocês receberam uma minuta do contrato. Tá, o que eu posso fazer é até te mandar a minuta do contrato, mas ela está relacionada à quantidade de ciclos dos últimos 3 meses. Então, a multa é conforme os últimos 3 meses, eu te cobro proporcional aos próximos 3 meses. Mas, assim, não é nada tão complexo, não. E para mim tirar também, é só se eu não tiver adesão ao serviço, se eu não utilizar, mas é algo que não acontece, tá? Tá. Então, assim, multa contratual, se o condomínio romper, a gente vai ter que pagar alguma coisa. Isso é Vai ter que pagar alguma coisa. Tudo bem, isso é 5 a SEC querer romper. Então, a gente não está utilizando como vocês gostariam, vocês vão retirar. Eu tenho que comunicar para você, com 6 meses de antecedência, que eu vou tirar, porque eu não tive adesão ao serviço. Então, assim, é muito simples. Eu não estou tendo, eu estou com 2 conjuntos, eu falo, eu não tenho. Mas, assim, difícil, o que eu vou acontecer, talvez é tirar um conjunto. Mas está tudo detalhado no contrato. Ah, não utilizaram, eu coloquei as máquinas, as pessoas não usam, eu estou com 100 mil paradas ali de equipamento e não tem utilização. Aí o que a gente pode fazer, e eu posso colocar isso também em contrato, o muito baixo, e vocês não querem tirar mais um conjunto, porque ficou, a gente pode colocar alguma forma de um mínimo para o condomínio, tá? Ah, o condomínio quer repassar. Tem o condomínio que já fechou algumas condições assim, de um volume mínimo, e aí o condomínio arca com esse valor mínimo de repasse para a franqueadora. Para que não tire o equipamento, entendeu? E aí pode ficar da forma que ele entender. Aí esse valor mínimo pode ser distribuído em ciclos para os moradores. Então, cada morador tem direito a X quantidade de ciclos. Ok. Bom, a gente vai precisar detalhar tudo isso em contrato, tá, Luciano? Sim. Porque essas informações nós não tínhamos. Inclusive, na Assembleia foi perguntado se tinha multa contratual. Parece que nós olhamos na proposta e não está nem mencionado sobre multa contratual. Então, eu vou precisar de você agora, a minuta desse contrato, a gente vai mandar para o jurídico para analisar. E aí, estando tudo certo, se estiver em linha com o que realmente a gente está buscando, a gente volta a se falar para fazer a contratação. Tá, eu vou falar para você, a gente é bem transparente, sim, em relação à questão de adaptação do contrato. Eu falo assim, o foco nosso não é multa, o nosso foco é prestar um bom serviço. E a gente sabe que a gente presta um bom serviço. Assim, com a SEC, ela está há 32 anos no Brasil e não é à toa. A gente é líder no segmento e a gente quer prestar o melhor serviço para vocês, tá? Então, o contrato, ele tem que existir. Mas eu, diretor da área de expansão, com certeza estou aqui para fazer ajustes. E a gente está fechando com a Rede Mitre agora, e são vários condomínios. Então, assim, só para ajustar contrato foi, tipo, 4 meses que a gente estava adaptando o contrato e muda, porque todos os empreendimentos deles agora já vão nascer com 5 a SEC. Então, mas para chegar no contrato foi uma luta. Boa, bacana. Então, Tá é bom? importante estar prevendo tudo isso daí também, tá? Inclusive, quantidade mínima de ciclo por mês, porque imagina que eu tô com 2 kits, eu tenho 5 hoje, tô com 2 kits, e aí de uma hora para outra, assim, consegue falar, a gente vai precisar tirar um. Aí eu vou ter um grande problema com Inclusive, eu posso até incluir no contrato uma quantidade mínima para eu permanecer por um período mínimo de ciclos, porque assim, se não atingir aquela quantidade, porque assim, para você entender, a capacidade de lavar e de secar de um conjunto de máquina, você imagina durante o dia, é de 23 ciclos. Durante o dia, das 8 da manhã até as 8 da noite, eu estou falando, isso eu consigo ter 23 ciclos. Então, quando eu olho para isso, são muitos ciclos durante o dia. Só que eu calculo, na minha proposta, que eu vou ter, em média, 6 ciclos por dia, que é uma quantidade bem pequena. Contando que a máquina pode trabalhar por 24 horas, está disponível ali. Eu estou falando que eu poderia ter 40, quase 50 ciclos por dia. Mas eu considero que eu vou ter 6. Então, é muito baixo. E aí, quando eu tenho 12, eu coloco que eu vou ter mais um conjunto. Quando eu atingir 18, eu vou colocar um terceiro conjunto para vocês. Então, assim, e olha que 18 eu conseguiria fazer com uma máquina só, se você fosse pensar. Só que as pessoas não vão utilizar todas no melhor horário do dia. Mas aí, o que a gente pode até fazer durante isso? E aí, quando eu passo para o franqueado, os horários que são menos utilizados é os que eu vou dar mais desconto. Então, assim, ninguém utiliza entre 2 horas e 6 horas da tarde.
Esse horário, provavelmente, é um horário para ter um desconto. Quais dias que o pessoal não utiliza? Entre terça e quinta é parada a lavanderia, ninguém utiliza. Esse dia é os dias que a gente vai fazer campanha de incentivo, divulgar no app. Então, a pessoa olhou, hoje está barato para lavar, então é mais fácil a pessoa ir durante esses dias, entendeu? Não, perfeito, Lúcio. Não, isso é excelente, tá? Porque eu não quero que todo mundo vá usar na sexta-feira à noite ou no sábado. Esquece, esse dia é o dia que é o preço cheio. Já seria uma pergunta minha. Você falou, das 8 às 18 eu consigo fazer, sei lá, 23 ciclos. Mas a gente entender que tem o tempo do morador colocar a roupa na máquina, ele sobe, vai tomar um café, vai no banheiro, depois ele desce. Então, existe alguns minutos que, inclusive, essa roupa fica dentro da máquina, né? Porque ninguém vai colocar na máquina e ficar lá os 30, 35 minutos esperando essa roupa lavar ou esperando essa roupa secar. Não é o que acontece aqui. Não, mas não se você vai está acontecer. colocando, se é o que você está colocando por kit, em média, 6 ciclos, 6 lavagens dia, eu acho que tá muito tranquilo pra gente. A gente vai bem com o pé no chão, sabe? Eu não tô calculando que eu vou fazer 15 ciclos por conjunto. Então, assim, se eu não estiver fazendo 6 ciclos por dia, na média dentro do mês, para mim não faz sentido. E aí, vocês vão perceber que isso não vai fazer sentido. Mas, com certeza, isso não vai acontecer. E aí, a gente vai ter estratégias de desconto para trabalhar esses horários melhores, entendeu? Ok, perfeito. E quantidade de ciclos dia, ela é numa média do mês, certo? Média mês. Eu posso ter, por exemplo, nenhuma utilização na semana e final de semana. E bombar no final de semana. Exato, pode. Perfeito. Isso vai estar discriminado no contrato também. Que a quantidade mínima de 6 ciclos. Okay. Só que assim, não é um mínimo que eu já tiro. Eu preciso entender e trabalhar para isso mudar, entendeu? Não, tudo bem, mas é um mínimo para você startar com a gente. Exato. Tá, perfeito. Quando você consegue mandar essa minuta pra gente? Já mando hoje, peço para ela mandar já hoje. Ótimo, perfeito. Que a gente manda pro jurídico para já seguir com isso, tá? Perfeito, então. Renato tá com a mão levantada. André tinha levantado agora há pouco. Eu não sei se a dúvida dela já foi sanada ou se ainda tem, tá? A minha já foi. Boa, Andréa. Então existe a possibilidade, inclusive, de promoções, a redução do valor de 16 o ciclo, R$16 o ciclo, mediante horários ali que são menos utilizados ali, Sim. Certo? Quando a gente tem uma capacidade ociosa ali, vocês conseguem fazer esse tipo de... Até para separar esse povo aí, e aí a gente, se tiver alguma forma de a gente divulgar isso com vocês, para divulgar em algum grupo, olha, esse mês a 5 está fazendo um desconto em tal período. E aí eles vão acompanhando também dentro do aplicativo. Acho que até eles mesmos vão falando, eu vou lavar só de terça-feira porque é o melhor dia, é mais barato. Aí pode ser que daqui a pouco eu entenda que a terça-feira não é mais o dia que eu vou dar desconto. Não é uma regra, entendeu? Perfeito. E aí outra dúvida minha é que você falou de um modelo de atendimento que, sei lá, um franqueado, ele viria aqui semanalmente, e aí você falou sobre o lavaterno, essas coisas, que, né, como é que funciona esse tipo de modelo? Teria uma agenda semanal que o franqueado passaria aqui, e aí levaria, e aí a pessoa pagaria um valor à parte para lavar esses itens mais complexos aí de lavagem? Exato. Aí ele paga o preço, que seria o valor da loja. O valor da loja, tá. O que acontece é que tem um delivery nosso. Esse delivery existe independente de vocês terem 5 a SEC ou não, no condomínio. Qualquer morador aí que liga numa loja 5 a SEC e pedir um delivery, ele vai aí na unidade, coleta e processa a peça e devolve para você. Um edredom, king size, ou alguma coisa maior, você pode solicitar hoje isso e ter esse serviço. Sim, esse modelo funciona, mas eu queria saber se, de repente, pelo fato da gente estar colocando máquinas assim com a SEC e ter um contrato com vocês aqui, se a gente teria alguma vantagem nesse modelo também. Inicialmente, os condôminos. Inicialmente, sim. Inicialmente, eu já faço de cara uma campanha para todo morador que levar a roupa lá, vai ter na primeira limpeza um desconto de X%. Aí eu vou negociar isso com a franqueada local ali agora, mas assim, e aí depois ela sempre vai jogar alguma campanha de incentivo para a pessoa lavar, campanha de edredom, tá chegando o negócio. Então, a gente tem muitas campanhas. Então, a gente tem hoje pacote de serviço dentro da 5 a SEC. É um serviço mais caro? Mas também é um serviço que entrega muito mais valor. Roupa bem passada. Quem que vai lavar um terno em casa? Não dá para lavar. Então, você pega e tem esse serviço. O que a gente pode fazer é criar uma recorrência de ida, mas desde que tenha demanda. Então, assim, tá tendo... não tá tendo uma baixa demanda. Então, vai por solicitação individual. Então, a pessoa solicita, ele vai na unidade e coleta. Tá bom, entendido. Tá? Mas é um baita serviço isso daí, vocês vão gostar.
Era mais para saber se realmente a gente teria outros benefícios externos, né? Então, você falou, de repente dá para fazer campanha, Sim. assinando com vocês aqui as máquinas aqui, ou com parceiro, com franqueada, fazer alguma campanha para lavagem de edredom. A gente tem muita campanha, tá, gente? Agora a campanha nossa que está rolando aí concorra a uma BMW. Então, a cada R$500 em compras nas lojas da 5A é cumulativo, você ganha um voucher. Então, quem baixa o aplicativo tem mais incentivo. Então, assim, dentro do pacote completo, se você utilizar a 5A, você vai concorrer. A última campanha foi 300 mil em barra de ouro. E tem bastante campanha, a gente lança, e com incentivo também de desconto. Tá bom, beleza, obrigado. Tá. Luciano, você vê necessidade de complementar com mais algum assunto nessa reunião? Eu acho que está bem completo. Acho que a gente tem que fazer agora uma reunião de alinhamento em relação à minuta. Eu ajustar aqui algumas coisas, te manda a minuta e você fala, vamos fazer agora uma reunião aqui para alinhar. E aí eu volto para o meu jurídico, a gente ajusta e faz toda a adaptação. O local da lavanderia, que vocês comentaram, é entender se vocês vão querer fazer essas adaptações. Então, quando a gente der sequência, o meu contrato, o que eu faço é o projeto. Quero fazer, porque eu acho que se o espaço for grande e vocês querem colocar um sofazinho, alguma coisa nesse sentido, vocês podem colocar a torre e deixar o espaço para algum sofá, para alguma coisa, para ficar mais... Nós já temos, é enorme o nosso espaço. A gente tem sofá, tem ar-condicionado, tem televisão, tem espaço para você passar roupa lá dentro, é enorme. Tem pia, tem muita coisa lá, tem ferro de passar, é uma lavanderia mesmo. Vocês colocaram mesa de passar também? Tem, é de mármore, é da própria estrutura que a construtora entregou. Uma bancadona de mármore. Uma bancadona, Porque eu ia falar que vocês poderiam comprar aquele tipo um manequim depois, se pensarem em colocar. Que é para a pessoa colocar a camisa e limpa a vapor, ou seca a vapor. Que é mais fácil de utilizar do que ferro mesmo, né? Muita gente acaba dando preferência para isso. Mas depois tem algumas dicas que a gente pode passar para vocês, para deixar o espaço mais Vocês não oferecem esses equipamentos de passar vapor? Não. Não, tá. Porque mas, assim, seria um diferencial, seria uma vantagem, porque eles são muito úteis mesmo para passar vestido, as coisas muito longas. A gente tem uns aí, eu estava numa feira ano passado, em outubro, Clean Care, lá em Orlando. E tem umas cabines agora, que você coloca as roupas no cabine, deixa ali, e ela já passa com um jato de vento, com calor, e é muito legal. Assim, trazer para cá agora, não é caro, tá, o investimento desse negócio, mas eu acho que seria mais para compra do que para uso, porque para controlar é muito complicado. Mas assim, eu digo coisa igual, R$3.000, R$5.000, você tem já uma cabine legal que passa. Não passa com a qualidade de uma 5A, mas ela deixa a roupa bem lisa. Apesar que quando você tira a roupa da secadora hoje, e você tem uma banca de dobra, sinceramente você não passa mais polo, camisa, calça, esse tipo de roupa não é uma dor. Não sei se vocês hoje passam, quando tira da secadora. Não, né? Não, e com a roupa, com a lavadora profissional, você vai perceber que você não vai fazer mesmo isso. Perfeito. Só queria uma autorização de todos vocês. Essa reunião foi gravada, então a minha ideia é subir isso no YouTube, no canal do próprio condomínio, e vou colocar com o link não listado, né? Se você pesquisar, você não vai achar. Mas para compartilhar com moradores, fica um link público. Queria a autorização de vocês, só falar estou de acordo ou não estou de acordo. Sim, Não, para mim, estou de acordo. Perfeito. De acordo. Eu subo já, Luciano, passo para o Lucas o link e manda para você. Até para você analisar, porque como na outra reunião, na sua, você ia colocar inteligência artificial até para ver o que foi pautado, aqui a gente vai subir na íntegra e aí você verifica. Tá bom? Aí já o Lucas manda para você. Tá bom, obrigado, hein? Tá bom? Obrigado você, Luciano. Obrigado, Valeu. pessoal. Tchau, pessoal. Até mais. Tchau.